Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento te render graças pela semana que o Senhor nos deu. Certamente tivemos lutas, dificuldades, mas também tivemos a mão do Senhor nos dando a vitória. E agora, Pai bondoso, que estamos reunidos para esse tempo de meditação, conceda que seja um tempo gracioso para nós, porque a Tua palavra será anunciada e porque o Teu Santo Espírito certamente estará falando ao nosso coração, usando a palavra que Ele mesmo inspirou, para que o Senhor pudesse nos dirigir através dela. Então, ó Deus, que esse tempo seja um tempo bem gostoso para cada um de nós. E se alguém aqui está com seu coração triste, angustiado, está ansioso, está sofrendo, que o Senhor, ó Deus, possa, com a Tua mão poderosa, estar atuando nesta vida, proporcionando a paz do Senhor que excede todo o entendimento, trazendo a alegria do Teu Santo Espírito, ajudando, ó Deus, essa pessoa a viver na alegria do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então ajuda-nos, ó Deus, a nos comportarmos dessa maneira, não somente enquanto estamos aqui, mas que no dia de hoje nós possamos desfrutar dessas bênçãos Tuas. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Na semana passada, no domingo passado, nós meditamos na palavra de Deus em Mateus capítulo 20, de 1 a 16, quando o título que está na nossa Bíblia fala sobre a parábola dos trabalhadores. Quando fala que Jesus, ele saiu de madrugada, um proprietário saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele contratou pessoas de madrugada. Aí depois o texto nos diz, no versículo 3, que na terceira hora, ele também, na hora terceira, ele contratou mais alguns. Depois na hora sexta, e na hora nona, ele fez a mesma coisa. E no final, ele faz na 11ª hora. E nós olhamos para esse texto como a questão da salvação. A salvação, a pessoa aceita a Jesus, ou ela tem a oportunidade de aceitar a Jesus na sua infância, ela tem a oportunidade de aceitar a Jesus na sua fase júnior ou adolescente, na sua fase jovem, na sua fase de meia idade, e depois na sua última fase, que a gente chama de terceira idade. E o Senhor Jesus, ele propôs para o pessoal da primeira hora da madrugada, ele propôs a eles um denário pelo dia que eles iriam trabalhar. Chega no final do dia, o Senhor Jesus coloca que o proprietário, ele começa por aquele que foi o último contratado, a última hora, 1 hora apenas de trabalho. E essa pessoa recebe um denário. Aí os demais vão recebendo um denário. Quando chega àqueles que ele contratou pela madrugada, ele também paga um denário para cada um. E esse pessoal não gosta. Acha ruim. E o proprietário diz: olha, o dinheiro é meu. Eu posso fazer com o meu dinheiro o que eu acho melhor. E eu não contratei com vocês apenas um denário. E eu estou sendo justo para com vocês. Então nós olhamos com relação à salvação. A salvação, não importa em que fase da vida a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai para o céu. Não importa a fase.
Não importa o que a pessoa fez da sua vida, se ela verdadeiramente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai para o céu. Isso é ponto básico na palavra de Deus, que qualquer um de nós deve entender. Então você não pode ficar chateado se você aceitou a Jesus quando você ainda era bem pequeno. Você não pode ficar chateado se você aceitou a Jesus na fase da adolescência ou na fase da juventude. E aí aquela pessoa de meia idade que fumou, bebeu, estragou a sua vida, ou aquele que está na terceira idade, que não fez nada para poder ir para os céus, ele vai para o céu. E aí você fica indignado. Como? Eu aceitei a Jesus, eu era criança, ao tanto que eu trabalhei, ao tanto que eu realizei para a glória de Deus, e agora essa pessoa que aceita Jesus, e já no final da sua vida, ele não consegue fazer nada para a glória de Deus, em termos de trabalho, essa pessoa vai para o céu também. Como é que pode? Sim, a salvação, Jesus morreu para salvar a todas as pessoas, em qualquer fase da sua vida. Se essa pessoa pôde dedicar seus talentos e seus dons para Deus, ou se não pôde, ela vai para o céu. Então a palavra de domingo passado foi: para que ficarmos indignados com relação a isso? Eu não mereço a salvação. A salvação é um presente de Deus para mim. Então eu não tenho direito nenhum de ficar chateado, resmungando por causa disso. Mas hoje eu gostaria de olhar com os irmãos dois outros textos da palavra de Deus. Primeiramente em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Assim nos diz na NVI: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 24. Lucas 13, 22 a 24. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Senhor Jesus, ele deixou claro em Mateus capítulo 20 que a salvação é para todas as pessoas. A salvação é de graça. Ninguém precisa pagar nada para ser salvo. A salvação já foi paga lá na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora o Senhor Jesus está dizendo para entrar pela porta estreita, para alcançar a salvação. Entrai pela porta estreita. A porta estreita, ela vai comportar uma pessoa por vez para poder entrar. Por outro lado, alguém já disse que essa porta, ela não somente é estreita, mas ela também é baixa. A pessoa não poderá entrar por esta porta se ela estiver levando bagagem. A porta é estreita e a porta é baixa. Por isso que ele está dizendo que é para entrar por ela. Mas Jesus também fala da porta larga, e ele fala também do caminho espaçoso. A porta larga, a pessoa pode entrar com a bagagem que ela quiser. Ela é larga e ela é alta. A pessoa pode entrar com a bagagem que ela quiser.
ela não precisa deixar nada para trás. Ela não precisa renunciar a nada. Na porta estreita, sim. Na porta larga, não. E aí Jesus então diz que muitos são os que procuram entrar por ela. Entrar por ela, que porta? Pela porta estreita. Porque pela porta larga não precisa procurar. Ela é tão larga que a pessoa facilmente a encontra e entra por ela. Aí Jesus diz que, por versículo 14, que porque a porta, que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram essa porta. Então não pensemos que nós vamos encontrar muita gente indo para os céus. Às vezes nós seremos solitários, percorrendo esse caminho. Porque não é fácil encontrar essa porta. Repito, por que não é fácil? Porque as pessoas, elas querem entrar com toda a bagagem que ela está carregando. E ela não tem condições de entrar com essa bagagem. Ela terá que deixar. E deixar a bagagem, muitas vezes, ou na realidade é isso, é o acúmulo de pecado que nós conseguimos durante a nossa vida. Pode ser a vida bem jovem ainda, pode ser a vida aí de juniores, adolescentes, jovem, pode ser de meia idade a terceira idade. Nós acumulamos pecado no decorrer da nossa vida. Nós já dissemos que uma criança, ela nasce potencialmente pecadora, que não precisamos ensinar para ela a pecar. Ela naturalmente peca. Então o ser humano já desde pequeno, e ele tem que abandonar o pecado, está disposto a abandonar o pecado, quando ele recebe o convite de Jesus para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E essa pessoa tem que decidir se ela quer deixar o pecado ou não para alcançar a vida eterna. E isso é entrar pela porta estreita, é percorrer pelo caminho estreito. E aí Lucas 13, 22 a 24, a Bíblia nos diz, é um texto paralelo praticamente a esse que nós estamos olhando, e o Senhor Jesus está percorrendo as cidades, as aldeias, ele está anunciando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele está levando as pessoas a reconhecerem, e quando falava isso, as pessoas já sabiam: o Messias está chegando, a nossa salvação está às portas. Então, quando Jesus estava anunciando isso, percorrendo essas cidades e aldeias, ensinando com relação à salvação, ao arrependimento, ao abandono do pecado, ele estava fazendo isso caminhando para Jerusalém. O que é que ia acontecer em Jerusalém? Lá em Jerusalém, Jesus iria morrer, lá na cruz, pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Então Jesus está anunciando a salvação que ele iria proporcionar lá em Jerusalém quando ele morresse na cruz. Então ele está caminhando e anunciando isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí a Bíblia nos diz que alguém, e disse-lhe versículo 23 de Lucas 13: Senhor, são poucos os que se salvam? Parece-me que essa pessoa entendeu que a mensagem que Jesus estava anunciando era uma mensagem de abandono do pecado. A pessoa não poderia entrar nos céus com o fardo de pecado sobre si. E ele faz essa pergunta: são poucos os que se salvam?
E Jesus então responde, porfiai. E a outra versão diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos. Esse esforçar é no sentido de que a pessoa, ela deve ter a consciência de que para ela ir para os céus, ela precisa arrepender-se. A palavra arrependimento quer dizer abandonar o caminho em que ela está andando para entrar no caminho que Jesus está apontando, que é o caminho estreito. É a porta estreita e o caminho estreito. Então, se a pessoa não se esforça nesse sentido, a pessoa não vai aceitar o convite de Jesus e ela não vai poder ir para os céus. Ela não poderá ser salva, porque no coração ela deve assentar, se ela vai se arrepender e aceitar o plano de salvação através da morte de Jesus, ou ela vai assentar no seu coração, eu não quero abandonar o meu fardo de pecados. Eu gosto dele. Ele é pesado. De vez em quando ele tira a minha tranquilidade, a minha paz. Eu vivo ansioso. E eu vivo extremamente preocupado. Eu procuro decidir as coisas da minha maneira, mas eu gosto dele. Eu quero continuar com ele. Então, por isso que Jesus está dizendo, esforçai-vos. Esse esforço é com relação à minha vontade. Eu vou manter a minha vontade, ou eu vou subjugar a minha vontade ao plano que Deus estabeleceu para a minha salvação. Eu tenho que fazer uma escolha, isso é esforço. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, pensando lá em Mateus capítulo 20, e agora o que nós estamos olhando, todas as pessoas, independente da sua idade, se ela ela chegou à sua idade da razão, ela sabe escolher, ela vai ter que fazer uma escolha. Ela vai ter que se esforçar. Ela vai ter que dizer, olha, eu aceito, ou ela vai ter que dizer, eu não aceito. Se ela disser, eu aceito, ela vai deixar o seu fardo para trás. O fardo de pecado. E ela vai poder entrar pela porta estreita. E ela vai poder percorrer o caminho estreito. É aqui que nós somos colocados na encruzilhada. Por isso que eu tenho dito, irmãos, nós não somos uma religião. Eu não sei o que você pensa toda vez que eu faço essa afirmação, que nós não somos uma religião. Se o Santo Espírito de Deus mora dentro de você, você vai entender que de fato nós não somos uma religião. Nós somos seguidores de Jesus. Eu espero que você tenha entendido que religião é o esforço do homem para chegar aos céus. É o homem com todo o seu pecado, com todo o fardo que ele leva sobre si. Ele diz, eu não preciso de Jesus, eu vou fazer de tudo para que eu vá para os céus com o meu esforço. Não com o esforço de Deus ou com o esforço de Jesus. Isso é religião. Religião é religar. É o homem com seu esforço querendo se religar a Deus, querendo voltar para Deus. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é Jesus ter vindo para morrer em nosso lugar. E agora eu e você precisamos decidir se eu quero ser um religioso ou se eu quero ter um compromisso com Deus, porque Jesus é Deus. É isso que eu preciso definir. Se eu defino me esforçar para chegar aos céus, eu vou continuar pelo caminho largo.
Eu vou fazer o que eu bem entendo. É por isso que os religiosos batistas, presbiterianos, assembleianos, de qualquer outra denominação chamada evangélica, eles acham que o fato de estar de vez em quando nas reuniões da igreja está bom. Aí depois de segunda até sexta-feira, até sábado, ele faz o que ele bem entende. Aí ele vai para as baladas, aí ele enche a sua cara de bebida alcoólica, ele fala tanta besteira, ele usa drogas, ele vai para onde ele quiser, ele faz da sua vida o que ele quiser. Isso é religião. Isso é religião. Mas entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, é eu subjugar a minha vontade à vontade de Deus. Eu não sou dono mais da minha própria vida. É por esse motivo que toda pessoa que ela vai ser batizada, ela precisa publicar diante de todo mundo algo que já aconteceu dentro de si. Ela terá que dizer, olha, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador e meu Senhor. Jesus é dono. Por isso nós não queremos pessoas aqui que apenas, Jesus é o meu Salvador, eu vou para o céu mesmo. Isso é conversa do diabo. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, o dono da sua vida, aquele que manda na sua vida, aquele que dirige a sua vida, aquele a que você tem que obedecer e fazer a vontade dele, você não entrou pela porta estreita. Você não está caminhando pelo caminho estreito. Você ainda continua andando pelo caminho largo, porque você quer fazer o que você bem entende. Aí Jesus diz que a igreja é dele. Aí você diz, não, a igreja é minha. Porque se a igreja é sua, você faz o que você bem entende. Agora, se a igreja é de Jesus, Jesus é quem é o cabeça da igreja. A Bíblia é clara com relação a isso. Aí, se você acha que a igreja é sua, você diz, eu vou quando eu quero. Aí Jesus diz que é para nós não abandonarmos a comunhão dos salvos. É para nós estarmos reunidos sempre. Aí você diz, eu escolho onde eu quero, o dia que eu quero ir. A reunião que a igreja tiver, eu escolho qual eu quero ir. Não é assim. Não é desse jeito. Se você entrou pela porta estreita, está caminhando por ela, sua vontade morreu. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus quem manda. Ou ele é Senhor, ou ele não é Senhor. Ou você pertence a ele, ou você não é dele. Não existe meio termo. Na religião existe meio termo. Mas, na igreja do Senhor Jesus, não existe meio termo. Então, meus amados, vamos levar a sério a vida cristã. Vamos levar a sério o nosso compromisso com Deus. Não vamos viver como temos a Jesus, mas eu posso andar no caminho largo. Não existe isso. Abandone a fofoca, abandone a maledicência, abandone o ódio, abandone a amargura, abandone os pecados. Se você tem a Jesus, Ele vai te dar capacidade para você vencer tudo isso. Você será tentado a falar mal dos outros. Você vai ser tentado a guardar ódio, a ter amargura no coração. Você vai ser tentado a fazer tudo isso. Mas se Jesus é o meu Senhor, eu vou dizer, Jesus, eu estou sendo tentado, mas Ele vai te dar a graça para você vencer. Ele vai te dar a graça. Agora, se você
faz igual Caim fez, você deixa as suas emoções fazer o que você bem entende, meu irmão, o pecado jaz à porta, você vai ser um errante igual Caim é. Eu nem sei se eu deveria dizer irmão, né? Se a pessoa faz o que ela bem entende, ela não é meu irmão. É a mesma coisa, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Se Jesus está dentro de você, você vai dominá-lo, porque Jesus estará no comando. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Cada um de nós foi salvo num período da nossa vida, numa faixa etária da nossa vida. Eu, por exemplo, aceitei a Jesus entre 8 e 9 anos de idade. E eu me lembro do Tiago, ele aceitou a Jesus aí em torno de 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade. Aí eu conheço outros que aceitaram a Jesus quando eram juniores, outros quando jovem, outros já na meia idade, outros na terceira idade. Aceitaram a Jesus. E se aceitaram a Jesus, tem que andar no caminho estreito. Não tem outra saída. Por exemplo, outra dificuldade que eu vejo vários membros da igreja com dificuldade, com relação a dízimo, com relação a missões. Às vezes a gente critica a religião da maioria aí, porque eles falam que dão dízimo, mas eles entregam lá R$10, R$5 por mês que dão dízimo. Tem muito crente assim também. Tem muito crente assim também. Ele não quer que a tesoureira ache que ele não deu dízimo, então ele coloca um valor lá simbólico e pronto. Mas se Jesus é Senhor, o dinheiro não é meu. Eu tenho que devolver o que ele estabeleceu e pronto. Quanto que você ganha? Quanto você entrega? Você sabe o que é 10% do que você ganha? Se você não entende, procure alguém que entende matemática. E essa pessoa vai te dizer. E aí na caminhada cristã, essa pessoa enfrenta problemas, dificuldades, e a vida está toda complicada, e ela não entende por quê. Será que não entende? Ou será que não quer enxergar o que está acontecendo? Educação de filhos. A Bíblia estabelece como? Mas eu não vou obedecer o que a Bíblia diz. A própria palavra, a própria Bíblia diz que Jesus é a palavra. Ele é a palavra. No princípio era o verbo se fez carne. A Bíblia diz, Jesus é a palavra. Então toda vez que eu desobedeço algo que a palavra está clara, eu estou desobedecendo ao meu Senhor Jesus Cristo, que Ele é o meu Salvador. Eu não tenho vontade própria mais depois que aceitei a Jesus. É Ele quem comanda. E toda vez que eu me rebelo, se eu sou filho, eu vou sofrer as consequências, eu vou ser disciplinado. É verdade que não vai ser disciplinado assim, né? Porque nenhum pai faz desse jeito com seu filho, e Deus também não faz. Mas Ele avisa, Ele chama atenção. Eu, como pai, por exemplo, eu chamava atenção 2 vezes. Na terceira, tinha disciplina. Deus faz isso também com a gente. A mesma coisa. A porta estreita, o caminho estreito, não me dá espaço para eu fazer o que eu bem entendo da minha vida. Não tem como fazer. Porque se eu quiser fazer o que eu bem entendo da minha vida, eu vou me machucar. Porque é estreito. E eu vou me debater, e eu vou me machucar. Não tem como eu fazer isso. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a podermos entender o que é a vida cristã. O que é a vida cristã? Se você é religioso, apesar de ser membro da nossa igreja, caia de joelhos diante do Senhor e diga: Senhor Deus, me ajude a ser uma pessoa comprometida com Jesus.
Eu não quero ser apenas um religioso. Eu quero ser alguém que pertença ao Senhor e faça a tua vontade. Não me deixe errar nessa área. Porque quem pega o caminho estreito vai chegar no objetivo. E quem pegar o caminho largo vai ser completamente diferente. O objetivo será outro. Por isso que eu volto a dizer para você, não seja religioso. Seja comprometido com uma pessoa, com Jesus Cristo. Porque o religioso não está comprometido com ninguém. O cristão está comprometido com Jesus. Então honre o nome de cristão se você diz que é cristão. Senhor Deus e Pai, aplique a tua palavra ao coração de cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a vivê-la, tendo entendimento dela. E mesmo, a Deus, quando houver alguma resistência em nós, como filhos do Senhor, nos discipline, Pai, para que nós retornemos à tua vontade, para que o caminho estreito seja a nossa jornada do dia a dia, até nós chegarmos nos céus. E o Senhor deixa muito claro na tua palavra que quando nós andamos pelo caminho estreito, apesar das adversidades da vida, o Senhor nos dá paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento. O Senhor nos dá alegria, alegria do teu Santo Espírito, a alegria do Senhor que é a nossa força. O Senhor nos ajuda a nos realizarmos como filhos do Senhor. Então, ó Deus, faça isso na nossa vida. E quebranta-nos se nós estamos sendo rebeldes, querendo sair do caminho estreito para o caminho largo. Quebranta-nos com a tua disciplina, para que nós não somente tenhamos clareza de que estamos caminhando pelo caminho estreito, mas que possamos também, ó Deus, atrair pessoas para entrar pela porta estreita, que é o Senhor Jesus, e a caminhar pelo caminho estreito, que também é o Senhor Jesus. Glorifica o teu nome na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Amém. Bem, nós teremos agora o café missionário, o café que não é missionário, né? Aquele café que você não paga. Nós teremos intervalo para isso. Hoje à noite nós teremos o pastor Tadeu falando aqui a nossa igreja, dentro da área de missões estaduais que nós estamos vivendo, não é? Então, todos os irmãos estão convidados a virem aqui. Certamente ele vai dar uma palavra sobre a obra de missões, mas ele vai trazer uma mensagem bíblica. Então você está convidado a estar conosco nesta noite, tá bom? Convide aqueles irmãos que estão alongados para estarem conosco, né? Eu não tenho insistido para você trazer visitante não crente. A igreja, ela se reúne para fortalecer os crentes do Senhor Jesus. Mas se alguém que não tem Jesus vem, a palavra de Deus, ela vai falar o coração dela também, ok? Deus abençoe e até 15 para as 10, 10 para as 10, o mais tardar, com as classes da EBD.